Olá, olá, boa noite para todos. Um salve aí para quem está ouvindo a gente no Spotify, depois vai ver a gente no canal do YouTube. Estou começando mais uma roda de turismo, nossa 12ª roda de turismo. E esse mês de março está sendo especial, Dia das Mulheres, né? Mês das Mulheres, na verdade. E eu tô fazendo todas as nossas rodas. Normalmente vocês veem o Matheus aqui à frente da roda de turismo e todas as entrevistadas desse mês são mulheres. E hoje a gente vai ter a Ana Dueck, do Viajar Verde, que daqui a pouquinho deve estar entrando por aí. Gente, muito bem-vindos todos, todas. É um prazer enorme estar aqui. Então, toda terça-feira a gente está aqui fazendo a roda de turismo. Então está sendo muito especial todo esse mês de março. E para quem ainda não viu, a gente está fazendo uma ação também. Além da roda ser todas com mulheres, a gente está fazendo uma ação que a gente mapeou todos os hostels feitos por mulheres no Brasil todo, de norte a sul. Então, cada dia desse mês de março, a gente está postando um hostel diferente e tá super legal. Bom, deixa eu chamar a nossa convidada de honra aqui. Vamos lá, tá entrando. Alô, Academia Local Hostel. Oi, Ana, tá me Olá, ouvindo? tudo bom? Tudo bem, Tudo. Camila? Estou te ouvindo. Boa noite a todos. Que bom. Gente, se a gente tiver algum problema com som ou vídeo, só dá um alô nos comentários aí. A minha Ana, que internet legal. eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu não tenho certeza se ela vai segurar, mas senão eu pauso um minuto aqui e troco para o 4G, que aí dá certo. Vamos tentar assim. Tá bom, sem problemas. Hoje eu tô em Manaus. Semana passada eu tinha feito a live lá de Presidente Figueiredo. Mas hoje eu tô em Manaus, então, assim, acho que a minha internet aqui vai estar um pouquinho melhor. Ana, é um prazerzaço, assim. Eu sou super tua fã. Bom, gente, eu vou apresentar um pouquinho a Ana. A Ana, ela é jornalista, né, editora e diretora do blog Viajar Verde. Para quem não conhece, já convido logo a procurar o blog no site, né? Vocês também estão no Twitter, aqui no Instagram mesmo também. Vocês produzem um conteúdo muito legal, assim. E sou fã há muito tempo já, há anos, para falar a verdade, que eu acompanho todo o projeto de vocês. E hoje a gente está aqui justamente para falar sobre o blog, falar um pouquinho sobre sustentabilidade, viagens e tudo mais. Mas, Ana, falei aqui um monte, mas eu quero que você se apresente rapidinho aí para gente. Bom, primeiro, muito obrigada, Camila, pelo convite. Super honrada de estar aqui. Eu ainda não conheço vocês aí, mas eu já sei também, eu já ouvi falar que tem um trabalho incrível aí do Local Hostel. Doida para conhecer em breve. E bom saber que você já acompanha a gente há um tempo. Bom, me apresentando, tentando me apresentar de uma forma rápida. Você já apresentou, basicamente, né? Eu estou já há 5 anos, quase 6, 5 anos e meio, à frente do Viajar Verde, que acho que a gente vai depois contar um pouquinho mais, né? Mas a ideia foi criar um site, um blog que falasse um pouco mais dessa questão do turismo sustentável, que na época eu achava que tinha pouco espaço, que a gente falava pouco. Hoje a gente já está vendo aí bastante coisa acontecendo, né? Eu sou jornalista, realmente, mas eu sempre trabalhei muito com turismo. Sempre acabou virando minha paixão, assim, desde a época que eu comecei a estagiar em jornalismo, eu fui para a assessoria de imprensa e sempre trabalhei com clientes da área de turismo. Então, enfim, me apaixonei. Acho que antes de ser, posso dizer que eu sou uma viajante apaixonada e tentando fazer aí viagens e não só as viagens no meu dia a dia também de uma forma melhor, que gere mais impactos positivos para as pessoas e para o planeta, né? Ainda estou nesse processo de mudança e transformação, ainda não sou nenhuma perfeição, gente, é uma pessoa ultra sustentável, responsável, não, tem vários erros, várias questões que precisam melhorar e eu acho que por isso eu sempre defendo que assim a gente vai fazendo aos pouquinhos o que dá para fazer,
Mas eu acho que antes de eu me descobrir assim como viajante, eu me descobri como uma profissional do setor mesmo. Eu sempre trabalhei na área de comunicação, não diretamente dentro de um hotel ou de uma empresa, sempre, né, terceirizada, mas me envolvi muito assim com a questão já trabalhei com muita associação do setor, então eu me vi um pouco como uma defensora, né, do turismo, então me apaixonei por aí. E aí hoje eu Tá. sou um pouco de cada, né? E Ana, tá travando um pouquinho. Acho que Tá? se você puder mudar para o 4G, acho que Deixa eu vai ficar mudar então. melhor. Só um segundo, só um segundo. Tá, tranquilo. Vamos. Acho que Pronto. foi, né? Ele rodou um pouquinho. Espero, Show. espero que melhore. Ana, como você falou, assim, acho que todo mundo, assim, né? Acho que a gente está num. Acho que todo mundo está nessa jornada, nessa transição de desconstrução, né? A gente veio aí falando como um viajante mesmo, né? E usando esse termo de viajante responsável, né? Acho que a gente veio de umas, eu queria falar manias, mas assim, a gente veio aí com uns hábitos e acho que cada vez mais que a gente está falando mais sobre turismo sustentável, sustentabilidade, a gente vem desconstruindo e vem formando, né, novos hábitos aí. Bom, mas antes de chegar nessa parte, a gente está aqui para falar também sobre o blog, sobre você, sustentabilidade, e eu gosto muito de perguntar muito sobre a pessoa que está por trás dessa, né, enfim, dessa ideia, né, de tudo como é que está funcionando, só para entender um pouquinho a trajetória aí, porque a gente sempre acha que, nossa, a pessoa que está ali por trás, sabe, a gente sempre vê uma linha sempre decrescente, né, mas a gente esquece que houve uma formação por trás, houve um caminho, né, de vai e volta, né, de coisas que deram certo, que não deram certo. Então, eu gosto muito de ouvir esses começos daí. E, bom, primeiro você é jornalista, assim, e como é que surgiu essa paixão pelo jornalismo? Assim, você sempre soube que essa seria a sua profissão? Bom, eu adorei você fazer esse background, assim, porque realmente eu acabo, das vezes que eu falo muito já direto sobre a questão da sustentabilidade no turismo e pouco de mim. E às vezes eu acho que realmente é interessante, né, você entender, às vezes você se identifica, enfim, saber a história. E justamente minha paixão não era jornalismo, minha paixão inicial, eu sempre adorei escrever e era apaixonada, na verdade, minha grande paixão era dançar, né? Primeiro comecei fazendo uma faculdade de veterinária, porque, enfim, Caramba, adorava bicho, mas também queria muito essa coisa de pesquisa em laboratório, enfim. E lá eu não estava feliz. Eu ficava sempre com aquela coisa da dança na cabeça, que era minha paixão. Eu sempre dancei desde 3 anos, fiz vários tipos de dança, mas não tinha coragem, né? Como é que eu vou viver de dança, enfim. Acabei tomando coragem, assumi, larguei a veterinária no meio do caminho, fui fazer dança. A dança durou muito pouco, porque justamente bateu de novo essa questão da responsabilidade, como é que eu vou viver disso, enfim. Mas foi essencial para eu relembrar, assim, a gente lia muito na dança. Foi a primeira vez que eu tive aula de filosofia, enfim. E eu tinha uma professora de consciência corporal que ela fazia críticas de dança para o jornal Globo. Então, aqui do Rio, né? Então, ela virou minha inspiração. Eu falei, já sei, eu vou fazer jornalismo e vou escrever só sobre dança. Então, foi assim que começou. Aí eu me matriculei no jornalismo, determinada que eu ia escrever sobre dança. E eu, de fato, consegui o primeiro estágio num blog de dança, por causa de uns contatos também. Mas, enfim, a coisa foi indo, acabou que apareceu o estágio nessa assessoria de imprensa que trabalha especificamente com turismo. Eu me apaixonei, né? É difícil não se apaixonar, né? E aí eu acabei deixando ali a dança de lado, continuei dançando. Hoje eu não danço mais, sinto muita falta, penso em voltar, mas enfim. Mas
E aí, a partir de então, desse estágio, eu sempre trabalhei nessa área de comunicação corporativa e marketing, comunicação empresarial. E já trabalhei com outros clientes também, cultura, em outras áreas, enfim. Mas a paixão sempre foi o turismo. E aí foi interessante, essa trajetória toda foi importante para eu ter chegado no jornalismo e para eu ter chegado no turismo também. Caramba, que reviravolta, né? Veterinária, dança, jornalismo para no turismo. Era minha curiosidade para saber como é que tinha sido essa transição. Porque tu tens um mestrado em gestão de turismo e hospitalidade que você fez em Londres, né? Tu tinha quantos anos nessa época? Como foi que surgiu essa oportunidade? Então, eu já era mais velha, né? Na verdade, eu já estava ali há alguns anos. Eu acabei me formando um pouco mais tarde, por causa dessas passagens todas. Mas eu, enfim, tinha essa paixão mesmo pelo turismo, já estava um pouco desiludida pela área da comunicação em si. Então, eu pensei em juntar o útil ao agradável. Queria muito ter uma experiência fora, que eu não tinha tido ainda. Eu tinha ficado um mês fazendo aquela coisa de summer school, sei lá, né? Quando eu saí do colégio, assim. Mas eu já era mais velha, né? Eu já tinha 30 anos, 31 anos, 31. E eu não admito, eu falava, não posso ir para fora fazer curso de inglês ou ficar trabalhando de garçonete. Não dá, não tem mais, não aceitava. Acho que hoje em dia até já não pensaria assim, talvez, mas na época era muito mais radical, assim. Então, e aí pensei, vou então fazer um mestrado em alguma coisa que me interesse. E na época era isso, era o turismo. Eu ainda não tinha ouvido falar em sustentabilidade, essa área ainda era muito distante para mim. Então foi a decisão mesmo de fazer. Minha vontade era Londres, eu sempre tive também um carinho, uma relação com Londres, enfim, com a Inglaterra. Então foi isso, eu fui buscar esse mestrado um pouco com esse objetivo de ter uma formação, me aproximar da área, tentar migrar totalmente para o turismo. Não foi o que aconteceu quando eu voltei, eu continuei na comunicação, mas também foi super importante para a minha formação e para a experiência de vida, né? Nessa época de Londres, foi quando você ouviu falar mais sobre sustentabilidade no turismo? Já se falava sobre isso, né? Exatamente, foi a primeira vez que eu ouvi falar, porque até então eu achava que o turismo era lindo e perfeito, eu só ouvia falar das coisas boas, né? Enfim, das experiências incríveis, da geração de emprego, né? Das questões positivas. E lá foi a primeira vez que eu comecei a ver enfim, os impactos negativos, levantar questões. Eu tinha uma aula de turismo sustentável que falava exatamente das questões voltadas para a sustentabilidade, mas eu também tinha uma área de turismo contemporâneo, uma aula de turismo contemporâneo que também levantava muitas questões, assim, muitas reflexões. Era um professor muito bacana que trazia uns cases de destinos, de que tiveram impactos difíceis, complicados por causa do turismo, né? Também positivo, também tinha exemplos positivos, mas enfim, foi a primeira vez que eu comecei a pensar, nossa, o turismo não é só um setor bonzinho, né? Tem o seu lado complicado. Sim. Então, foi aí que essa sementinha começou a nascer da sustentabilidade. Legal, eu acredito que eu estou pensando aqui, mas depois você pode falar com a gente com mais propriedade, que o conteúdo do blog Viajar Verde, eu acho que, né, surgiu aí muito dessa tua experiência, dessa tua vivência, né? Lá fora eu vejo que, né, o hostel amanhã, inclusive, gente, amanhã é aniversário do Local Hostel de 7 anos, dia 10 de março. Amanhã a gente está fazendo 7 anos, o hostel daqui de Manaus. E eu lembro que quando a gente inaugurou em 2014, né, no ano da Copa, a gente tinha uma cobrança muito grande dos turistas estrangeiros relacionado a vocês, né, quando iam jogar o lixo ali, isso aqui é orgânico, isso aqui é reciclado, não é? E a gente não tinha ainda naquela época. Então, isso tudo surgiu e a gente já pensava em sustentabilidade naquela época, assim, né, naquele momento a gente já estava pensando os nossos
A madeira dos nossos beliches eram todas madeiras verdes e tal. A gente usava muito pallet também, por questões sustentáveis, mas eu lembro dessa cobrança maior ainda dos estrangeiros relacionada principalmente a lixo, né? É mais que a gente está no meio da Amazônia, né? Como não falar sobre sustentabilidade em um hostel no meio da Amazônia? Então, eu imagino que lá fora realmente você tenha esse despertar tenha surgido lá. Que legal. E, bom, e me conta, como é que foi que surgiu o blog? Assim, você falou no começo que já tem 5 anos, né? O blog Como foi? demorou um pouquinho mais, já não foi assim, logo quando eu tava lá em 2010, 2011. Então, eu ainda voltei. Na verdade, o meu trabalho, por exemplo, de mestrado, não tinha nada a ver com sustentabilidade, foi ainda na área de promoção, divulgação e marketing, em função dos eventos esportivos, mega eventos esportivos que iam acontecer aqui, porque, enfim, eu vivo no Rio de Janeiro também, então, além da Copa, a gente ia ter a Olimpíada chegando. Então, eu estava muito focada nessa questão, né? A gente vivia uma crise de imagem, ainda vive, né? Enfim, complicada pela questão da segurança aqui no Rio, enfim. Então, minha dissertação foi em cima disso, né? Então, eu ainda voltei a trabalhar as primeiras possibilidades, achava que eu ia direto trabalhar com turismo, mas aí já surgiu a oportunidade de eu trabalhar em comunicação, um convite logo para eu trabalhar, atendendo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, que eu já tinha trabalhado um tempo com eles. Então, enfim, acabei voltando aí para a área da comunicação, mas mantendo sempre essa relação com o turismo e prestando atenção, me atualizando, enfim. E até que um dado momento eu estava atendendo, na verdade, fazendo a comunicação do turismo da Nova Zelândia aqui no Brasil. Eu acho que, e foi até um período curto, mas foi muito importante para eu me reconectar com essa questão, porque lá também já tinha muita coisa acontecendo, muita iniciativa de sustentabilidade. Era uma época que estava tendo já vinha de um tempo, mas assim, começou a crescer muito esse movimento de blogs, né, de blogs de viagem, enfim, de muitos sites. E eu comecei a me dar conta que eu não via aqui no Brasil a gente falar sobre essa questão de sustentabilidade no turismo, né? E comecei a tentar prestar atenção. A gente fez a divulgação de alguma coisa na Nova Zelândia, senti que tinha pouco espaço, não era um interesse, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu comecei a pesquisar, né? Não é possível que aqui não tenha nada acontecendo. Isso era 2014, 2015. E aí comecei a ver que sim, a gente já tem um histórico, né? Principalmente em função do ecoturismo, a gente já tem uma preocupação, já vinha de uma preocupação principalmente ambiental, e aí indo para a questão social também, mas tinham coisas acontecendo, mas faltava faltava espaço, talvez, né? Foi uma coisa que eu questionei, falta espaço para essas iniciativas se divulgarem, né? Para enfim, esses saberes aí da sustentabilidade se multiplicarem. E aí foi assim que eu pensei, eu já sei, eu vou fazer um blog que só fale de sustentabilidade no turismo. Vou falar exclusivamente disso, né? Comecei a pesquisar e ler muito, enfim, e ver que tinha assunto não faltava, né? E daí seria trazer também exemplos de fora, né? Divulgar um pouco. Eu sempre fiz muito isso, de olhar bastante para fora também. Claro que era uma plataforma com o objetivo de divulgar aqui as nossas iniciativas, mas também de trazer os exemplos de fora como inspiração, né? Então, a proposta inicial era bem essa, falar só sobre isso. Mas no começo, os viajantes ainda não sabiam, né? Que era. Alguns sabiam, mas muito poucos. Assim, eu recebia muito. Eu falava um blog de turismo sustentável, as pessoas. O que é turismo sustentável, né? Assim, minha mãe, meu Deus, que isso e tal. Enfim, então, logo no começo, eu tive que repensar. Logo no começo, quem foi meu público principal eram os próprios profissionais do setor, os estudantes que já estavam se aproximando dessa questão, né? Então, eu tenho bastante, esse público ainda é bem fiel hoje, né? Mas estava difícil de atrair os viajantes no começo, porque realmente não era um tema, como você falou, né? Eu escrevo em português, o meu público são os brasileiros, né? Então, e eles não tinham ainda interesse. Então, eu tive que fazer um pouco de troca de estratégia. Troca não, mas ajustar a estratégia
começar a falar um pouco também do que as pessoas queriam ler no momento, que eram dica de destino, do que fazer, de viagem, enfim, né? Como um blog normal, mas usando sempre esse meu olhar para um turismo responsável. Então, não apoiando iniciativas que eu acho, né, completamente fora de contexto, né? Questões com, enfim, exploração, abuso de animais, ou coisas que eu não acho que são bacanas, né? E tentando trazer um olhar aos poucos, dessas questões, né? De como a gente pode viajar aí melhor, enfim, causando impactos positivos. Foi uma adaptação, assim, aos poucos. E hoje eu sinto que eu já faço matérias mais específicas que falem, né, só mais de sustentabilidade no turismo, e eu já sinto que as pessoas, os viajantes, né, o público em geral, já está aceitando muito melhor e, pelo contrário, se interessando mesmo, e buscando, e reagindo, e respondendo. Assim, é impressionante como em 4 anos, porque acho que de 2 anos para cá já veio mudando bastante. Com a pandemia, eu acho que mudou bastante o comportamento em relação às pessoas entenderem mais o que é turismo sustentável, responsável, enfim, e buscarem mais, ou Sim. pelo menos quererem se informar, né? Senti que nesse Eu imagino último... nessa tua mudança de público também do começo, porque realmente, assim, eu sou turismóloga e eu me formei em 2010, né? Olha só, então eu já vou fazer turismo sustentável, era uma coisa muito teórica, né? Era algo que a gente não se falava muito no Brasil, a gente sempre via com cases internacionais, mas era uma coisa assim que a gente via e não era uma coisa que a gente se colocava como também ser sustentável, né? O turismo, né, a gente fala de ser o viajante responsável, né? A gente também faz parte, né? Porque não é só de um lado que tem que vir essa sustentabilidade, né? Não é só o destino, não é só o meio de hospedagem, mas é a gente também como viajante, né? E é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, que é muito consumo consciente, né? Porque a gente está falando de sustentabilidade, mas a gente não está falando só de uma parte ecológica, né? Tem também desde o social, né? Tem o lado econômico também, que é algo que eu bato muito nessa tecla também, porque a gente recebe, eu tiro aqui pelo hostel, a gente recebe tipo, muita gente que fala, a gente, né, pede o preço da diária, a gente fala, e as pessoas, eu achei que por ser hostel eu ia pagar R$ 30. Eu falei, cara, como assim eu vou cobrar R$ 30? A R$ 30 não paga nem a minha energia. Né? Assim, eu tenho funcionários para pagar, né? Então, assim, eu tenho uma série de coisas, assim, são realmente, assim, às vezes tem muitas pessoas que querem pagar o mais barato, cara, gente, se você está pagando muito barato, alguém nessa cadeia aí não está recebendo o que ela deveria, né? Então, assim, se eu cobrar R$ 30, pode ter certeza que eu vou estar pagando uma miséria para um funcionário meu, por exemplo, né? Ou então eu não estou pagando os meus impostos. Ou então eu não estou realmente pensando na sustentabilidade ecológica no rosto, sabe? Então, assim, a gente precisa ter muita consciência sobre essa questão de valor e o nosso papel de viajante, né? De quem que eu estou querendo consumir. Será que eu vou querer consumir desse passeio, dessa hospedagem que está cobrando muito barato? Tem alguma coisa errada aí. A gente tem que sempre ficar atento aonde a gente está colocando o nosso dinheiro. Então, eu sempre falo, gente, sempre pensem, né? Será que essa empresa está fazendo um trabalho legal, né? Será que eu estou vendo que os trabalhadores ali estão né, tendo um trabalho digno, né? Estão sendo bem remunerados, se estão fazendo algum trabalho, né? Aquilo que você falou sobre será que elas estão explorando os animais. Então, assim, a gente sempre tem que ficar atento e pensar também que isso é sustentabilidade. Então, eu imagino como é que tem essa evolução, assim, do blog e da galera que acompanha você tenha sido uma grande evolução. Bom, como eu tinha falado, você começou com o blog. Em que momento, assim, você inicialmente já começou no Instagram, no Twitter? Em que momento você migrou para essas outras plataformas? Você viu essa necessidade de sair só do site, assim?
Na verdade, eu comecei com o Instagram, enquanto a ideia do blog já existia, mas ele estava lá sendo feito. Eu, na verdade, contratei alguém para fazer ali o layout, enfim. Então, ainda foi um processo, demorou um pouquinho. Enquanto isso, eu tive alguns meses ali de Instagram somente, né? E comecei a movimentar e tal. Instagram ainda tinha uma outra... Enfim, a proposta era a mesma, né? Mas tinha menos recursos, então eu fazia um pouco... por fazer ali, e já era uma oportunidade de eu estar descobrindo e me informando e pesquisando e lendo, porque eu faço muito esse trabalho, assim, na verdade eu não era nenhuma especialista, ainda não sou, né? Tem muito para aprender, mas eu fui fazendo esse aprendizado meio autônomo, assim, né? Sobre, enfim, eu já tinha tido alguma informação no mestrado, mas ainda era pouco, né? Entender o cenário também, tudo que está acontecendo. Então, eu comecei a me dedicar muito para ler e fazer, como eu já vinha também esse relacionamento com os profissionais de turismo, com o trade de turismo, que a gente chama, né? Eu vi também uma oportunidade ali de aprender bastante, de, né, consumir informação junto de quem estava já fazendo alguma coisa. Então, eu fui a alguns congressos, né? Eu era membro do Conselho Global de Turismo Sustentável, fui num congresso deles no Chile. Foi um investimento mesmo, era um investimento para eu ir aprendendo mais e, enfim, ter mais base para falar do assunto, né? E aí, enfim, logo saiu o blog. No começo, eu ia lidando com as informações que eu tinha, mas foi isso. O Twitter foi indo num processo junto, né? O Facebook também. Eu confesso que a minha principal plataforma é o blog, ainda é o blog, né? Onde eu tenho mesmo meus mais leitores, os leitores mais fiéis. Os outros eu faço um pouco assim como uma continuidade, né? O Instagram que eu penso mais alguma coisa diferente e tal, mas esses são os meus mesmo, enfim, as minhas redes. E paralelo a isso, eu continuei trabalhando com essa área de comunicação para as empresas e fui me voltando cada vez mais para trabalhar comunicação marketing da sustentabilidade, né? Eu descobri logo também um professor incrível lá na Inglaterra, não foi meu professor, mas que fala muito no assunto, ainda fala. Defende aí essa questão, né, de como comunicar, como que as empresas podem comunicar também para estar conscientizando, né, os viajantes, né, porque é isso que você falou, é o papel dos dois lados, né. Outro dia eu estava levantando essa questão de quem é a responsabilidade, né, do consumo ou da demanda, né. E eu acho que é os dois, né, a gente tem que, como viajante, tem que buscar se educar, mas os destinos, os hotéis, os albergues, enfim, os operadores têm um papel importante também, né? Porque aí depois tem uma reclamação, não tem demanda. Para que eu vou investir, né, em sustentabilidade se os viajantes não estão nem aí, né? Só querem preço, né? Enfim. Mas eu acho que se a gente vai educando e conscientizando, esse consumo vai mudar, né? Como a gente vê com outros produtos aí, com os orgânicos, com outras questões. Então, e como está acontecendo lá fora. Então, é isso. E aí eu comecei também, eu trabalho muito esse lado, né? Eu tenho alguns clientes, trabalho marketing e comunicação em geral, mas tento sempre trazer esse olhar aí de como comunicar as nossas práticas, porque existe muita empresa que não é diferente. Às vezes uma empresa que já se assume, já nasce como uma empresa focada no turismo responsável, enfim, de outra que é uma empresa normal, tradicional, né, um hotel normal, que começa a adotar algumas práticas. E aí, às vezes, também existe uma coisa muito deles não comunicarem, porque por várias questões, às vezes porque acho que não é importante, às vezes porque é difícil mesmo, desafio de como falar de uma forma atrativa, né, para o cliente, porque falar, eu tenho lâmpadas de LED, eu tenho, enfim, essas coisas não são muito interessantes, né, mas falar de uma forma que passe a ser uma experiência interessante ali para o viajante e também
porque tradicionalmente essas questões relacionadas à sustentabilidade durante uma época foram ficando um pouco duvidosas, né? As pessoas, acho que teve muito o que a gente chama de greenwashing, né? De empresa, principalmente aquela coisa começou a surgir de eco resort, eco hotel, né? Então todo mundo é eco só porque está na natureza, talvez, né? Mas assim, de resto, talvez não esteja fazendo nada. Então eu acho que aí surgiu muito essa questão né, de falta de confiança mesmo quando a gente fala, né? Eu sou uma empresa sustentável, responsável. Eu acho que o público ainda tem um pouco essa dúvida, né? Ainda fica. E aí, às vezes, as empresas acabam se calando sobre essas práticas que são importantíssimas de falar e não tem. E aí, uma coisa que eu falo, não tem nada de errado a gente fazer marketing em cima disso. Né? Que às vezes também fica essa Sim. coisa, não vou. Eu estou fazendo bem, né? Então eu não tenho que ficar me vangloriando disso. Não, você pode mostrar, enfim, é importante, né? Tem um papel também de estar conscientizando, de estar puxando outras empresas a fazerem isso. Então, enfim, já fui indo para um Exatamente outro isso. caminho. Eu acho que quando a gente compartilha, a gente divulga, a gente está inspirando, né, as outras pessoas a quererem fazer também. A gente está muito nessa transição aqui no hostel, porque a gente pegou uma consultoria recente, justamente para a gente se guiar, né, pelas ODS, né, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o Ibrahim, inclusive, ele estava aí, não sei se ele está quase viajando, está indo para o Maranhão, inclusive. Beijo, Ibrahim. E ele fez justamente um levantamento, né, das ODS, das 17 ODS, né, e o que o Rocha já estava fazendo. E é muito engraçado, porque a gente achou, nossa, né, o que a gente está fazendo? E a gente descobriu que a gente já estava fazendo várias coisas que estavam de acordo com as ODS, e a gente está agora justamente nesse processo de, cara, como é que a gente vai comunicar isso para os nossos hóspedes e até mesmo nas redes sociais, né? A gente está até nessa ação que a gente começou pelo mês das mulheres, né? Divulgando hostels do Brasil todo feito por mulheres. Ele está de acordo com a ODS número 5, que é de igualdade de gênero. E, bom, e além dessa, a gente está em outras. Até a roda de turismo, ela entra como educação de qualidade. Esqueci agora o número da ODS. Mas, enfim, uma série de coisas. E a gente falou, cara, a gente precisa divulgar isso justamente para inspirar as pessoas, né? Como o Matheus até botou aqui, que a nossa unidade de Figueira está com uma composteira. Então, assim, a gente começou uma composteira lá semana passada e está dando certo, né? E, assim, é uma micro-revolução que é a nossa missão, não só para os nossos funcionários, né? A gente está passando essa informação e como ser mais sustentável, não só para os nossos colaboradores, mas para todos os nossos viajantes que vão passar por lá, né? Cara, se a gente conseguir atingir, sei lá, um hóspede por semana que seja, Já tá a gente já lindo. vai estar muito feliz, né? Só da gente conseguir virar essa chave, já vai ser muito bom. Nem só de fazer composteira, mas que seja a mudança de usar lâmpadas LED, diminuir o consumo de água, enfim, milhares de ações que a gente vai fazer, que a pessoa possa querer fazer na casa dela. Eu acho que já é uma grande vitória. Então, muito legal esse trabalho e a gente pensar justamente na divulgação dessas ações, né? Espero que outros empreendimentos pensem a respeito e comecem a divulgar também. Ana, eu queria uma curiosidade que eu tenho. Cara, o teu conteúdo do blog ele é sensacional. Gente, quem ainda não entrou, blog viajarverde.com.br. É isso, Ana? É só Viajar Verde. Viajar... Viajarverde.com.br. Pronto, é esse aí. Quem ainda não entrou, pode entrar porque tem muito conteúdo. Ana, você que escreve todos os textos, tem alguma ajuda? Como é que funciona isso? Então, basicamente sou eu. Tem alguns textos lá que foram colaborações, né, de alguns estudantes, alguns profissionais. O blog está aberto a colaborações, viu, gente? Quem quiser, uma coisa que eu não divulgo muito, porque eu me sinto culpada de não conseguir pagar por
por essas colaborações. O blog ainda não é, assim, rentável de uma forma que eu possa contratar alguém, né? Ou que eu possa, enfim, pagar de uma forma justa. Então, é isso, é aquela consciência, né? Então, não é uma coisa que eu fique abrindo, é mais se a pessoa tiver interesse mesmo, tá lá à disposição. E aí, recentemente, eu agora estou com uma repórter freelancer que enfim, faz alguns textos, ela tem feito uns textos muito legais, é uma pessoa muito conectada com sustentabilidade. Então, mas a maioria dos textos que está lá fui eu mesma, né? Eu que toco as redes sociais, enfim, eu que faço de tudo enquanto atendo os meus clientes. Então, Viajar Verde vai assim, pela madrugada. Oi? O verdadeiro eu keep, né? Você que faz tudo. Exatamente, exatamente. É Que isso. legal. E como é que tu faz essa curadoria, assim? Porque tu tem sempre, desde meio de hospedagem sustentáveis a destino, enfim, é muito conteúdo, assim. Como é que tu acha todas essas ideias, assim? Alguma coisa eu recebo já, né, de sugestão, às vezes de pauta, enfim, mas isso ainda é pouco, né? E muita coisa eu vou atrás mesmo, me informo. É o que eu falei, desde que eu comecei o blog, eu venho tentando estudar muito, me conectar, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Sempre, enfim, dou uma olhada, vejo no LinkedIn, meu LinkedIn tem bastante coisa assim, atual, né, de coisas que estão acontecendo lá fora. Eu fui fazendo realmente uma imersão, tentando me conectar com tudo que está acontecendo aqui. Lá fora é impossível, né? Tudo impossível. Tem muita coisa que certamente eu deixo passar, infelizmente. De vez em quando alguém vai me dar um toque. Você não falou tal lugar, não sei o quê. Maravilha, não sabia. Vamos acrescentar no próximo, né? Mas é muito assim, né? Realmente usando aqui um pouco a internet, visitando sempre que possível, né? Tentando dar uma forma, visitar os lugares, enfim, conhecer de perto para entender melhor. E pesquisando e lendo bastante. É isso. Demais. Olha, a Lê comentou aqui, trabalho fantástico que o Viajar Verde faz, de informar e conscientizar da importância do turismo sustentável e responsável. Muito legal. E eu acho que é muito isso mesmo, Ana. Tu enxerga o blog como sendo esse instrumento de compartilhar e sensibilizar mais as pessoas? Camila, tá falhando. Você consegue repetir? Porque tá falhou um pouquinho, agora voltou. Então não ouvi sua pergunta. Pronto, consigo. Você enxerga o blog como sendo esse instrumento de compartilhar e sensibilizar cada vez mais as pessoas a serem viajantes mais responsáveis? Eu enxergo, assim, na verdade, foi a proposta desde o começo também, né? Não só de abrir para que, enfim, que houvesse mais divulgação, mas também mais conscientização. Tem várias vezes que eu me questiono, né? Assim, a gente sempre tem, né? Aquela síndrome da impostora que vem ali. Ai, meu Deus, será que está fazendo algum efeito isso aqui que eu estou fazendo, né? A gente vê, às vezes, tanta coisa errada, né, o processo ainda é lento, né? Enfim, mas é isso que você falou. Eu acho que uma sementinha que a gente planta, às vezes, né? Um viajante, quando uma pessoa fala, muito legal, adorei a dica e tal. Enfim, eu já estou mudando e tal. E aí eu sei que não é só por causa do Viajar Verde, que, enfim, a pessoa busca informações em outros lugares também. Mas eu acho que faz parte, né? O Viajar Verde faz parte aí de um movimento que está ajudando a conscientizar, né, os viajantes, enfim. Então, eu espero, pelo menos, que tenha essa função. Para mim, está me ajudando muito. Então, assim, eu já acho que já mudei muitos comportamentos, mas espero que esteja ajudando as pessoas também. Sim, eu acho que essa ideia, e olha, eu vou dizer, eu como leitora e fã, com certeza faz a gente repensar
Toda vez que eu vejo uma ação, eu penso, o que que será que a Ana ia pensar sobre isso? O que que o blog Viajar Verde está falando sobre isso? Eu acho legal, que é de verdade, assim. Eu sempre, quando eu vejo alguma coisa, eu sempre vou buscar uma referência no blog, vejo se você já escreveu algo a respeito. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre o ODS, eu fui ver que você tem artigo falando sobre as ODS, então, assim, é um excelente canal para a gente fazer buscas mesmo. Olha, o Marcos mandou uma pergunta aqui, na verdade, ele quer que você comente. Ele botou assim: Ana visitou Israel há pouco, pede para ela falar um pouco do turismo sustentável na Terra Santa. Você consegue falar um pouquinho? Olha, é um desafio, Marcos. Eu estava falando outro dia sobre isso, porque, inclusive, Israel é um lugar que eu tenho pensado em morar, assim. Estou abrindo aqui primeira mão para vocês, mas e eu me questiono, eu não deu para eu conhecer tanto assim, né? Vou falar um pouco, mas me questiono sobre como seria esse campo de trabalho lá, porque, enfim, meu conflito é Israel ou Portugal ou Brasil mesmo, enfim, aqui já está acontecendo bastante coisa, né? Já também sou mais conhecida. E Portugal, a gente vê o tempo todo, eles só falam disso, né? Agora o governo, o Ministério do Turismo dele lançou um programa enorme lá de turismo sustentável, eles fazem lives, eles, enfim, só falam nesse assunto. E localmente também, Legal. cada governo regional, eu vejo também muito, assim, né? Os Açores trabalhando, Algarve, enfim, todos os lugares. Agora, em Israel, é uma questão, né? Enfim, fora todas as questões, mas aí cada país tem as suas questões. Mas eu sinto assim, já é muito pioneiro na questão de sustentabilidade geral. A gente sabe, assim, né, parte de tecnologias, né? O jeito, a forma que eles transformam aquele deserto deles, para, enfim, reutilizar a água, aproveitar para tornar os terrenos férteis. Eles, numa faixinha de terra mínima que eles têm, eles estão produzindo alimentos incríveis. É impressionante, assim, a qualidade dos alimentos, né, das verduras, dos legumes, enfim. Então, assim, essa questão mais tecnológica, eu sei que eles têm esse pioneirismo e enfim, essa questão. Agora, no turismo, eu senti um pouco falta, assim, as coisas, eu senti que, assim, existem iniciativas isoladas, claro, eu consegui me hospedar, por exemplo, em Tel Aviv, num hotel muito focado em práticas de sustentabilidade, todo esse um hotel, né, urbano de cidade, mas muito focado, legal. Mas eu ouvi pouco falar, né? E assim, tentando pesquisar. Existem algumas iniciativas pontuais, tem uma agência que faz um trabalho incrível, que também é super pioneiro, que eu já tinha descoberto ele já há 5 anos, quando eu comecei a Viajar Verde, que chama Med Tours, e eles fazem um trabalho, na verdade, de conexão cultural e reflexão sobre como o turismo pode promover a paz entre as diversas culturas, as diversas religiões. Então, eles fazem alguns tours super especiais. Eu fiz com eles em Jerusalém, que aí eles levam, na verdade, um guia palestino e uma guia, ou enfim, um guia judeu, israelense judeu, né? Para trazerem os dois olhares, né? Para a gente não ter uma narrativa, eles chamam até de tour narrativa dual, uma coisa assim, para a gente não ouvir só um lado da história, né? Eu acho que isso tudo tem muito a ver com turismo sustentável, né? Assim, não é uma questão específica de meio ambiente, é uma questão mais social e cultural, mas o trabalho comendo, eles são incríveis, eles já fazem hoje em dia coisas. Eles começaram lá, né? São 3, se não me engano, 3 sócios, e aí justamente um é palestino, o outro é judeu, enfim. E agora eles já fazem tours também para a Jordânia, para outros lugares. Então, esse é um exemplo também bem legal que eu, enfim, conheci, tive a oportunidade de conhecer. Mas uma coisa que eu senti muito lá, por exemplo, o lixo ainda parece ser, né? É difícil, né? Assim, eu fiquei quase um mês, 25 dias, um mês, mas
não é suficiente para você, né? Tudo são muito opiniões, né? A gente não conhece como um local, mas eu Sim. senti uma questão muito forte com o lixo que você não espera que você vai para um país teoricamente de primeiro mundo, né? Apesar dele estar no Oriente Médio ali, ele, enfim, é um país que realmente é considerado primeiro mundo. E aí foi o que mais me chocou, assim, ver lixo em muitos lugares, na praia, aquele mar lindo, que é o mar Mediterrâneo lá, né? Cheio de plástico, coisa que a gente não vê aqui. Assim, aqui tem muito lixo também, enfim. Mas às vezes em praia mais frequentada e tal, você vê, mas não sei, lá eu achei realmente. Então é isso, ainda é uma incógnita, Marcos. Eu prometo ir atualizando, porque eu estou realmente muito interessada em Israel, tenho pesquisado bastante, tentado. Me sinto que, enfim, tem alguma coisa acontecendo, mas ainda são questões pontuais, assim, não vejo um movimento lá grande nesse sentido, né? Legal. E muito legal você falar de Portugal, que realmente Portugal tem se destacado assim no turismo. Tá? Eles estão numa ascensão assim incrível. Inclusive, falando sobre hostel, lá em Portugal, sempre os vencedores de melhores hostels do mundo, Portugal sempre se destacam com excelentes empreendimentos lá, puxando para o meu lado de hostel. E olha, a gente recebeu um alô ali, um oi do deserto do Saara lá no Marrocos. Olha que legal, hein? Olha onde estamos chegando. Tá bem longe do nosso alcance. Lugar que eu quero, Que sou doida para conhecer. Nossa, que sonho. é lindo. Eu estive lá em 2013. Passei uma semaninha lá, mas preciso voltar para passar mais tempo. Ana, você falando sobre esse, né, Portugal e Israel, aqui no Brasil, você saberia me dizer assim qual o destino que mais se destaca pela sustentabilidade? Olha, agora é difícil, né? Acho que tem muito destino tomando aí, correndo contra o tempo, acho que para se atualizar e fazer, e tenho visto realmente vários destinos aí se colocando e buscando mais capacitação nessa área, enfim. Tradicionalmente, né, é difícil colocar um destino, eu sempre falo assim, é difícil colocar um destino completo como sustentável ou não sustentável, assim, né? Sempre tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Tradicionalmente se fala muito aqui de Bonito, porque Bonito teve um exemplo muito incrível no ecoturismo. Assim, eu ainda não conheço Bonito, então, enfim, não posso falar, né, com a minha própria experiência, mas realmente eu sei de como eles se organizaram lá para proteger a região, enfim, para gerar emprego e tal. Agora, não sei também os pormenores, nunca fui lá de perto para ver se é tudo realmente 100%. Mas eu vejo que muitos destinos estão se movimentando, né? A própria Amazonas, né? Assim, vejo, né, muita coisa acontecendo e acho que, enfim, é essencial, né? Acho que tem que ser mesmo aí. É isso, né, tem que ser os pioneiros mesmo. Rio Grande do Norte, eu acho que tem se movimentado bastante. E aí você tem destinos, né, falando em localidades assim, que trabalham, né, de uma forma, enfim, com uma inclusão maior da comunidade, mas é tudo muito, enfim, é relativo, assim, né? Então é difícil colocar, porque eu acho que é isso. Nem todo mundo, não são todos os empresários que estão alinhados, né? Nem todo mundo está trabalhando diretamente com a comunidade ou com um emprego justo. Então, assim, é muito mais difícil, muito mais fácil pontuar iniciativas individuais, né? Do que Uhum. destinos, né? A gente vê muito texto, tantos destinos sustentáveis para visitar, tantos destinos, né, assim, e é complicado, assim, eu acho, eu, por exemplo, não tenho essa matéria lá porque é difícil, é diferente você falar hotéis sustentáveis, né, ou hotéis responsáveis, que
que você sabe que estão trabalhando ali. Agora, o destino como um todo, enfim. Uhum. Eu Muito fujo sempre um abrangente, pouco né? dessa pergunta, Camila. Porque, enfim, é isso. Eu conheci algumas iniciativas bacanas. Agora parece que o litoral de São Paulo está trabalhando muito legal com umas rotas de turismo comunitário ali, e os municípios se alinharam. Eu recebi essa informação recentemente, ainda nem publiquei, mas então, mas é isso, né? São ações aí pontuais. Então, vamos ver. Legal. E Ana, eu queria te fazer uma pergunta, assim, e qual a importância do conteúdo do blog que você vê que seja importante, assim, para o desenvolvimento do turismo? Você enxerga isso? Eu enxergo, eu acho que, assim, pelo lado ali dos empresários e dos destinos, acho que é uma oportunidade. Claro que não consigo publicar tudo, enfim, que está acontecendo, mas proposta ser um espaço para que essas iniciativas se divulguem e haja mais procura mesmo, né? De uma forma que gire ali uma roda positiva ali, fomentando a ideia, enfim, é um pouco isso, né? Em breve eu estou trazendo ali uma novidade também, ainda não divulguei, vou botar aqui em primeira mão, mas uma área que eu quero reunir só hotéis, pousadas e albergues também, que trabalham com práticas de sustentabilidade, porque eu sinto que ainda falta um pouco essa informação. A gente tem dificuldade de procurar, né? Assim, enfim, algumas plataformas dizem um pouco ali, quando você vai Booking e tal, mas é difícil, né? Se você quer, até aparece nas pesquisas quando eles fazem, o viajante às vezes não sabe exatamente como que eu vou ter certeza que aquele hotel é sustentável, né? Ou que aquele hotel, enfim, se preocupa. Então, é isso. A proposta é que realmente as coisas ajudem, enfim, né? A ir fomentando o turismo aqui no Brasil, né? Um turismo mais responsável. Legal. Bom, e de novo eu te parabenizo pelo conteúdo que você cria, porque eu acho que é aquilo que a gente já reforçou, né? Eu acho que ele é um despertar não só para a gente divulgar ações de empreendimentos, não só de destinos e meios de hospedagem e afins, mas também a gente vê o nosso lado como um viajante responsável, né? Como eu falei, a gente praticar o consumo consciente, né? Da gente ter essa percepção de quem é que a gente está comprando, né? Que passeios que a gente está fazendo, né? Que pousadas que eu estou me hospedando, hostels, hotéis, enfim. Então é muito legal a gente ter esse pensamento, principalmente né, nessa época de pandemia e espero que logo mais nessa pós-pandemia, onde a gente viu que o setor do turismo foi um dos mais, né, que mais sofreu com isso, né? A gente viu ali fechamentos de muitos empreendimentos e eu digo pelo hostel, assim, não está fácil para a gente financeiramente esse fechamento. Ainda mais a gente teve, né, esse boom aqui no Amazonas. A gente foi tanto os primeiros ano passado, como em janeiro nós tivemos o primeiro baque, assim, né, dessa segunda onda de fato que veio, né, e a gente viu o fechamento de tudo, assim, durante um mês e meio, agora que a gente está reabrindo, e infelizmente agora que os casos estão aumentando para o resto do Brasil. Então, assim, a gente não sabe até quando essa crise vai ficar, mas fica aqui, né? Eu acho que o nosso desejo para quando tudo fica, né, retomar aos poucos, né, a gente começar a poder viajar mais de forma segura, a gente repensar, né, cara, para onde que eu vou, aonde que eu vou me hospedar, né? E eu sempre falo que quando a gente viajar a gente consumir, né, do local, né? A gente precisa ajudar restaurantes, né? Vamos comprar da feirinha de artesanato, né? Todo esse movimento que vive de turismo, né? Que espera ali dos turistas. Então, a gente precisa fazer parte e fortalecer, né? Toda essa cadeia que está sofrendo muito com esse baque da pandemia. Bom, Com Ana, para certeza. fechar, já está terminando a nossa live.
Eu queria que, se você tem alguém para indicar que você gostaria que participasse da roda de turismo, você queria ver aqui com a gente? Bom, eu vou indicar, já que a gente está aqui em mês de mulheres, né? Mesmo que seja para depois, mas o objetivo é fortalecer as mulheres. Eu vou indicar a Sharon Conceição, que ela é líder de comunidade da Adventure Travel Trade aqui no Brasil, na América Latina, né? E eu acho que é uma pessoa muito interessante, que pode falar muito. Eles estão fazendo um trabalho muito legal, essa organização. Eu sou até embaixadora deles aqui no Brasil. E eles estão fazendo um trabalho também muito bacana de aproximação. Eles trabalham sempre com turismo de aventura, ecoturismo, mas também estão fazendo uma aproximação muito grande com essas questões voltadas para a sustentabilidade e também para a inclusão, né? Então, assim, acho que a Sharon pode ter muita coisa bacana para trazer, um panorama até de América Latina, e, e é uma mulher muito incrível, então vou deixar essa indicação. Demais, legal. E antes de fazer a última pergunta, eu vou fazer uma que era para ser a primeira, na verdade, e acabou passando batida. Quem é você na fila de embarque? Você é a pessoa que fica na fila em pé ou você é aquela que espera todo mundo entrar no avião? Eu sou a que fica sentada. A minha mãe é a primeira pessoa a levantar sempre. Eu acho que eu desenvolvi de propósito ali, de birra com ela. Eu sou aquela que fica sentada até a última. Só mudou um pouquinho agora com essa história de mala, que a gente não despacha e não tem muito lugar, né? Mas com certeza eu sou aquela que espera a fila toda entrar. Não tenho paciência de ficar em pé ali. Eu também, sou desse time. Bom, e para a última, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, pessoal, vou deixar um convite aí para vocês repensarem as viagens, sempre que estiverem programando. Existem formas muito bacanas hoje, apesar de não ser totalmente fácil, não um desafio, a gente tem que correr atrás, mas existem formas de a gente tornar nossas viagens mais positivas, né, mais responsáveis, uma busca que a gente pode fazer aí. Então, deixo esse convite para vocês investirem nesse conhecimento, né, buscarem um pouco mais de informações. Acho que sempre vale para a nossa vida também, como você falou, não só para as nossas viagens. E que a gente possa passar a viagens não só mais seguras, que a gente já está aprendendo agora a fazer na marra, né? Mas que gerem impactos mesmo mais positivos para as comunidades, para os destinos que a gente visita, né? E não gerem impactos negativos aí para o planeta, para o meio ambiente. Então, deixa esse convite. Exatamente. E vou deixar mais um convite para quem quiser me procurar lá também no Viajar Verde. Eu estou aqui no Instagram, no blog. Meu e-mail é ana@viajarverde.com.br. Então, se vocês tiverem também notícias que quiserem divulgar ou alguma ideia para trocar, estou à disposição. Legal, gente, agradeço todo mundo que participou da nossa live. Tiveram bastante comentários, obrigada a todos. E deixo o convite também para todo mundo visitar o conteúdo que a Ana faz, porque ele não tem só no blog, mas assim, tem bastante conteúdo em vídeo também no Instagram, né? Bastante IGTV, Reels, bastante coisa mesmo. E é um conteúdo muito bom. Parabéns, Ana. Beijão a todos. Espero vocês na próxima terça-feira, que a gente vai ter um bate-papo com a Juliane, que é presidente da Associação de Guias e Presidente Figueiredo. Ana, super beijo e uma boa semana. Obrigada, Camila. Beijo grande. Até. Tchau, tchau.